Agora o que a gente vai fazer é estilizar o nosso checkbox. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com o CSS dele, mas você vai descobrir que não é tão fácil colocar um pouco de estilo, definir borda, esse tipo de coisa. Depois que a gente ver que não é tão fácil, a gente vai implementar uma solução para isso. Então bora lá. Então aqui, ó, no nosso checkbox, né? A gente não, esse é o nosso input, perdão. Aqui é o nosso checkbox. A gente vai mudar um pouquinho o comportamento do nosso input. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar uma classe para o nosso input. Ó. Ele não tem uma classe por padrão. Então vamos adicionar isso, né? Class name foi uma falha aí a gente não ter colocado. E a gente passa aqui o nosso input. Apenas isso. E agora aqui no nosso checkbox a gente vai ter um CSS específico para ele. Por que específico para ele? Porque só vai mudar o comportamento do nosso input dentro do nosso checkbox. Se ele for um checkbox, aí a gente vai mudar um pouquinho esse comportamento. Então, por isso que a gente coloca só aqui, não coloca especificamente dentro do input, né? O que for do input, é do input. E aqui a gente vai tratar um pouquinho do CSS dele, ó. Uma vez que estiver dentro do checkbox, a gente vai mudar esse input. Top. Então, esse input que eu quero fazer, por exemplo, mudar, deixar ele um pouquinho maior, um pouco mais largo, vamos dizer assim, para mostrar para você que não é tão fácil. Então, eu vou colocar 200 px de largura. Fora isso, eu quero colocar uma borda nele. Então, vou colocar um border aqui de 4px solid na cor vermelha. É isso. É só isso que eu quero. E vamos ver se vai funcionar. Para isso funcionar, a gente tem que importar aqui no CSS, perdão, nosso .js, do nosso checkbox, o nosso CSS. Então, vou importar aqui também. _styles. Isso é tudo. Vamos voltar ali, ó, e dar um refresh. Olha que interessante. Ele ficou com uma largura, ele estava aqui em cima, ele desceu, ele até atribuiu a largura, mas a borda nem funcionou. E ainda assim, ele atribuiu uma largura, mas não fez o checkbox crescer. Cresceu a caixa dele, mas não cresceu esse quadrado que ele desenha aqui por padrão. Então não é tão fácil estilizar isso. Por isso que a gente não estiliza o checkbox, a gente estiliza de uma outra maneira. Eu vou mostrar agora como que a gente faz, beleza? O que a gente faz aí no lugar de estilizar o checkbox? A gente estiliza o nosso label aqui, ó, tá vendo? A gente pode estilizar esse label, porque toda vez que eu clico no checkbox, é a mesma coisa se eu clicasse no label. Então, o que a gente vai fazer é sumir com o nosso checkbox em algum determinado momento e desenhar um outro quadrado igual a gente tem aqui no layout. Mas esse desenho a gente vai fazer tudo com CSS em um elemento que não existe, mas que vai ficar dentro do nosso label. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é como criar um elemento que não existe por CSS no HTML e a gente consegue utilizar ele. Se você lembra aí, tem um pseudo-elemento que a gente consegue fazer isso. Um pseudo-elemento que faz isso é o after ou before. Temos dois, na verdade. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é no nosso label, especificamente. Então, vou voltar aqui. Não, a gente não vai mudar nenhum comportamento do nosso input, vou deixar ele aí. Então, no label em si, ponto .label, a gente vai mudar um pouquinho o comportamento dele. Mas não dele especificamente, de um pseudo-elemento que a gente vai criar. O after é depois e o before é antes. A gente quer criar no começo, então vou criar aí com o nosso before. Ó. Então aqui é o before. Como é o pseudo-elemento, a gente sempre usa aqui dois pontos, né? Então, dois pontos, beleza? Para falar que é um pseudo-elemento. As pseudo-classes têm apenas dois pontos, dois pontos, né? Isso é meio difícil de falar porque parece que é ponto, ponto, dá uma confusão mental. E toda vez que a gente está criando um componente, a gente passa o content. É obrigatório passar esse content aqui. E como a gente não quer nenhum conteúdo, eu vou deixar vazio. Na verdade, não. Eu vou colocar um texto aqui só para mostrar para você que é criado esse componente. Desculpa, eu estou meio ruim ainda, ó. Então, de voltar aqui e dar um refresh. Olha que interessante. Foi criado aqui, ó, tá vendo? Um texto bizarro. Ó. A gente pode mudar até a cor dele para ficar um pouco mais legível. Color red, ó. Olha lá. Bem doido, né? Então, tá aqui mesmo, ó. Se eu clicar em cima dele, é como se eu estivesse clicando em cima do nosso input, ó. Tá vendo? Ele seleciona. Não sei se você sacou ainda, mas dá pra gente fazer uma mutreta muito legal aqui. Mas agora eu não quero mais esse texto. Eu quero um texto vazio, nada nele, e desenhar um quadrado, que é o quadrado esperado aqui, nesse estilo maroto aqui que a gente tem, que é parecido com o que o browser faz, mas não é igual. Então vamos lá. Eu vou deixar o texto vazio e vou tentar fazer um quadrado com uma borda. Então vou criar uma borda. Vamos ver quanto que é essa borda. Será que ele fala aqui pra gente? Ele fala assim, ó. Ele tem um border radius e também tem uma borda de 3px. Então 3px, solid, var, e ele quer a cor 70. Vamos ver, 770, né? Vamos ver qual color é esse, ó. É o Fortif. Então vamos usar o Fortif ali. Deixa eu voltar aqui. Não, desculpa, no Styles. Traço, traço, color, traço, Fortif.
Pronto. Isso é o suficiente. Ah, fora nada, a gente precisa colocar uma largura aqui. Qual é o tamanho da caixa? 20 por 20. Então, a gente quer 20 px por um height também de 20. A gente poderia ter usado o emit aqui, né, para facilitar a nossa vida. Então, vamos usar ó, o width de 20 mais um height de 20. Ctrl barra de espaço, Enter. Aí já girou os dois aí pra gente. Vamos salvar, voltar no browser e dar um refresh. Ó. Olha que interessante. A borda funcionou, está ali, mas a largura e a altura não definiu. Se a largura e a altura não funcionou, qual é o display desse componente? Desse elemento que a gente está criando pelo CSS, nosso before ou do nosso after, ambos têm o mesmo display. É inline. Quando a gente tem um display inline, a gente não consegue atribuir uma largura e uma altura. Então a gente tem que mudar o display dele. Para mudar o display, a gente só vem aqui, ó, display. E como que a gente quer que ele fique na mesma linha ali, né, do lado exatamente do nosso texto, a gente usa um inline block aqui, feliz da vida. Ó. Isso é o suficiente. Ó. Salvou, volta ali no browser e a gente pode ver que realmente foi desenhado o quadrado. Bacana? Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui no nosso desenho, ó, que ele tem 20 por 20 de largura e altura, só que a borda faz parte desses 20 por 20 pixels de largura e altura. Se ela faz parte, a gente tem que mudar o comportamento do box sizing. Lembra lá que o comportamento padrão do box é colocar 20 de largura, 20 de altura, mais o que você coloca de borda. Então, tem 3 de lado esquerdo, 3 do lado direito, que vai somar na largura 26 px. Beleza? Aí tem esse problema, ó. Vou mostrar aqui no browser que vai ficar um pouco mais fácil. Ó. Botão direito, ele está maior, um pouquinho maior do que parece, porque ele tem 6 pixels na largura e 6 pixels na altura. Ó. Se a gente for aqui no layout, ó, a gente consegue ver isso. Ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui o nosso before. Ó. A gente tem 20 aqui de largura e altura, tá vendo? Que está definido. E sumiu ali, mas a gente tem aqui, ó, e o tamanho real ele mostra aqui embaixo. Ó. É 26, exatamente por causa do 3 do lado esquerdo e do 3 do lado direito. Então a gente tem que mudar esse comportamento padrão, que é box sizing content box, para box sizing border box. E aí a gente vai definir que realmente o que a gente colocar no width e no height é respeitado. Então vamos fazer isso agora. Box sizing border box. Olha que top. Salvou. Voltou no browser e deu um refresh. Já até subiu ali porque coube agora do lado, né? Isso é muito legal. E ali a gente tem um comportamento esperado, que é um tamanho muito menor. O que está faltando agora é o border radius. Então vamos também colocar aqui o nosso border radius. E eu vou colocar aqui de 5px. É 5px? Eu não me lembro ao certo. É de 5px mesmo. 5px por enquanto. Salvou, volta no browser e dá um refresh. Olha lá, tá arredondado também. E olha que interessante, quando eu clico nele, ele clica no input. Ó, tá vendo? Então agora eu preciso colocar só um comportamento de quando o input estiver checado, esse quadrado também fica checado, porque hoje ele não fica checado, né? Não é tão elegante do jeito que tá. Ó. A gente vai ter que descobrir como é que a gente faz isso também, beleza? Mas calma, a gente vai fazer tudo com calma e vai conseguir chegar no resultado, tá bom? Então, mas ó, é interessante que a gente já sabe o comportamento meio diferente ali, mas a gente sabe que a gente consegue clicar nesse input. E a gente também pode mudar a mão dele, né? Mostrar aquele cursor da mão do Mickey. Para fazer isso, a gente só muda aqui o nosso cursor, dois pontos, pointer. Ó. Salvou, volta no browser, dá um refresh. Não precisa do refresh, não é um refresh automático, eu sempre esqueço, mas é o hábito. E aí você clica aqui, ó, tá tudo funcionando. E ele muda para a mão do Mickey, fica, parece algo mais clicável. Se você quiser fazer isso no label também pode, é uma escolha sua, beleza? Eu prefiro fazer só no input, mesmo o label sendo clicável também, ó. O texto do label, né? Tudo está no label, até esqueci, ó. Esse daqui é o before dentro do label, né? Olha que tá aqui, é o before. Show, então a gente conseguiu criar o nosso CSS, está pronto. E é isso que eu queria fazer por aqui. Ah, a gente pode fazer já mais uma coisa, desculpa. Já que a gente quer mudar ali, a gente pode dar um display aqui, ó. None. Aí a gente tira ele totalmente visualmente, aliás, se a gente quiser. Beleza? Se a gente voltar aqui para o comportamento que é o display inline, aí a gente tem ele ali novamente, ó. Show? Só, isso aqui é só de dica. Não vamos deixar, né? Vamos deixar por enquanto aí ele aparecendo, porque a gente tem que criar ainda um comportamento desse checkbox aqui que a gente criou, de ele aparecer selecionado quando o input estiver selecionado. Mas isso não vai ficar nesse vídeo, vai para o próximo aí. Vamos comentar aqui. Git add ponto, git commit e git status, só para a gente ver o que a gente fez, né? Aí, os arquivos que a gente alterou, git add, git commit "-m", e a mensagem de commit que a gente fez. O que a gente fez foi criar o radial, o checkbox com o before.
Beleza? Foi isso que a gente fez basicamente. Vou dar um git push para enviar lá para o repositório remoto. Está feito, então bora para o próximo vídeo. Corre lá!